Amém. Você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, se você não está ciente, nós temos uma série de mensagens chamado Ore como Jesus. Uma série de mensagens intencional. A intencionalidade da série de mensagens é falar sobre a importância de nós orarmos. Mas a segunda coisa intencional é nos falar sobre a quem orarmos e como orarmos. Ore como Jesus quer dizer, olhe para Jesus, o que Ele nos ensinou em palavras, em ensinos e em prática sobre como orar a Deus. A primeira semana falamos sobre o que é oração, o que é uma oração. Na semana passada, segunda semana, nós falamos sobre como nós devemos orar, por quem devemos orar, por que devemos orar, quando devemos orar. E hoje nós vamos estar debruçados no texto bíblico que fala sobre a oração mais famosa de Jesus. A oração que todos estão familiarizados. A oração que todo mundo já fez pelo menos um dia na sua vida, certo ou errado? Do colégio até a sua vida adulta. A oração que já virou desde música a comercial de TV. A saber, a oração do Pai Nosso. Hoje vamos olhar o que Jesus ensina como orar. E vamos olhar o Pai Nosso e ver como nós podemos e devemos aprender com essa oração. Mas antes de nós orarmos o Pai Nosso, verdade seja dita. Muitas pessoas estão familiarizadas com a oração do Pai Nosso, mas poucas pessoas estão familiarizadas com o prefácio da oração do Pai Nosso. Se você não sabe, antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele fez um prefácio. Sabe um livro? Um livro tem um conteúdo e um livro tem um prefácio. Jesus, antes de dizer como orar, ele vai nos ensinar como não orar. Antes de nos ensinar, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Ele vai nos ensinar, não orem assim. E eu não posso ensinar como orar sem antes falar como não orar, porque é muito importante, porque os dois textos estão ligados. Então, quero levar você hoje a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 6, onde Jesus começa a citar duas formas de não orar. A primeira é, não ore como os religiosos, porque para Deus religião e religiosidade é repugnante, é abominável. Jesus vai dizer assim em Mateus 6, do versículo 5 ao 6, palavras ofensivas, sim, mas de quem? Minhas? Não, do próprio Jesus. Ele vai dizer assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. É pesado? É pesado, mas são palavras do Jesus. Esses hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, disse Jesus, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a quem? A seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Até aqui. Jesus, antes de ensinar a orar, ele diz, não ore como os hipócritas. Quero os hipócritas aqui nesse texto, os religiosos. Hoje, pessoas religiosas. A questão aqui que Jesus vai dizer não é sobre oração de forma geográfica. Não ore nas praças, ore no quarto. A questão não é essa aqui. A questão é o motivo, ou a quem, ou por que você ora. Ele diz, não sejam como os religiosos, são hipócritas. Eles vão até as praças, fazem orações altas e longas, mas o fim deles vai dizer, é impressionar as pessoas, é serem vistos, é receberem elogios, é fazer com que as pessoas que passem digam, caramba, olha, eu gostaria de ser como ele. Olha como ele ora eloquentemente, olha que palavras difíceis. Olha, já tem 1 hora e ele continua orando. Jesus diz, essas pessoas não oram a Deus o Pai. O que ele vai dizer é, eles gostam de ficar orando a fim de serem vistos pelos outros. A recompensa dele, vai dizer Jesus, eles já receberam. Porque por que eles oram? Para serem elogiados, para serem percebidos, para serem reparados. A ideia aqui não é, não ore na praça. Sim, ore na praça. A ideia não é, não ore na esquina. Sim, ore na esquina. A ideia não é, ore só no quarto. Não é a forma geográfica, é a intencionalidade e o destino da oração. Você vai orar, ore a quem? Ore ao seu Pai. Por que se tranca no seu quarto? O quarto tem algum poder? Não. O monte tem algum poder? Não.
Lugar algum tem poder. E eu me lembro, ou trago à memória agora, o muro das lamentações de Jerusalém. Alguém já foi? Pessoas viajam de longe, mas muito longe, para chegar no muro quase que emocionadas. Meu Deus, é o muro das lamentações. Ah, Jesus, aí escreve um papelzinho e coloca. Agora o Senhor vai me ouvir, porque esse muro, Senhor. O muro não tem poder algum. Pessoas que ficam horas no muro das lamentações, orando, balançando, chorando. Nada contra a cultura judaica. Mas Jesus diz, a oração não é algo para ser visto, reparado e elogiado. Não é um show. A oração é intimidade. É relacionamento. É filho e pai. Ore ao seu pai que está em secreto. 4 coisas importantes. 5 coisas. A primeira delas é que por 27 vezes, só no Novo Testamento, Jesus se relaciona a esse comportamento chamando de hipócritas. Algumas traduções ou sinônimos para esse termo é ator, representação. Pessoas que representam algo que não são. Que fingem em oração uma personalidade que não tem. Então, 4 coisas importantes. A primeira, pessoas religiosas se preocupam mais com a vida pública do que com a vida privada. Pessoas religiosas estão mais preocupadas com a aparência espiritual do que, de fato, o seu coração, relação com Deus, testemunho, obediência e fidelidade a Deus. Aquela frase que todo mundo conhece, né? Caráter é o que você faz quando ninguém te vê. Pessoas religiosas têm sempre um personagem. Segunda coisa, pessoas religiosas se preocupam mais em surpreender as pessoas do que em adorar a Deus. Elas fazem o que fazem, mais preocupada em surpreender as pessoas que digam, eu queria ser como ele, tão devoto, do que, na verdade, adorar a Deus. Terceira coisa, pessoas religiosas armazenam tesouros na terra e nunca chegam ao céu. Jesus quem diz? Esses que fazem orações nas esquinas com o fim de serem vistos, vale dizer aqui, lembrar, o problema não é orar na esquina. Com o fim de serem vistos, a recompensa deles, eles já receberam. Pessoas religiosas que fazem tudo por aparência, não para Deus, recebem a recompensa só aqui. O tapinha no ombro, o like no Instagram, no Facebook, que cara devoto, mas não chegam aos céus, porque não adoram a Deus. E quarto, pessoas religiosas nunca entenderão o coração de Deus. Pessoas religiosas vão se relacionar com Deus de várias formas, mas menos uma relação de pai e filho. Não entendem o coração de Deus, o Pai. Jesus diz, religião é repugnante, não sejam assim. Antes de ensinar a orar, diga, não orem assim. Mas nos dá um segundo exemplo de como não orar. Versículos 7 e 8 de Mateus 6. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Quem são os pagãos? Os não crentes, os descrentes. Jesus diz que os descrentes, os não cristãos, na época, os não-judeus, devotos, praticantes, também ficavam repetindo orações. Não sejam como eles. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus diz, aos religiosos que fazem tudo por aparência, eu vou chamar hoje aqui de aos espiritualistas, não espirituais, espiritualistas. Jesus diz, se a religiosidade é repugnante, o ser espiritualista é tolice. É tolice. Jesus diz, há pagãos, ou seja, há descrentes, pessoas que não conhecem a Deus, que não se relacionam com Ele, que ficam fazendo orações repetidas. Por quê? Porque não tem relacionamento. Pegam uma frase, um mantra e fica repetindo. Ou às vezes falam bobagens, já percebeu? Como os espiritualistas misturam tudo. Se eu dissesse que a religiosidade ou a religião é um prato de comida embalado, intocável, onde o cara fala assim, não, o arroz é embaixo do feijão, não mude. Sabe aquele negócio? Feijão é antes do arroz. Religião assim, não mude, tem uma norma, tem um jeito.
A espiritualidade é como se fosse uma salada fast food bagunçada. As pessoas falam assim, não, eu vou orar e vou pedir para que o universo então se una. Então, se eu lançar energias positivas ao universo, ele me devolverá isso com boas energias. Somado, quem sabe, a um cristal rosa na prateleira, com um incenso aceso, um tapete na sala e sei lá mais o quê. Uma mistura de coisas espiritualistas. E as pessoas, geralmente, os descrentes, vão repetindo frases espiritualistas que aprenderam com outros descrentes que também não conhecem a Deus. Ou seja, é uma salada inteira. E inventam textos bíblicos. Falam de coisas que Deus diz que Deus nunca diz, do tipo, não, porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Isso está em Bobagem, capítulo 2, versículo 7. Não existe texto bíblico. Eu vou rogar ao universo, à natureza, aos cristais, aos ETs, eles vão devolver boa energia, espiritualistas. Falam coisas que não sabem, porque não se relacionam com Deus e aprenderam com pessoas que não se relacionam com Deus. Jesus diz, não sejam assim. Oração não é você criar um personagem para impressionar pessoas que você conhece a Deus. Tampouco é você lançar frases prontas, de efeito, famosas por aí, repetidas. Oração é você construir relacionamento. A ideia é que não tem que ser no quarto, tem que construir relacionamento. Aí depois dizer, não seja um religioso e não seja um espiritualista, ele vai nos ensinar como orar. Então vamos ao texto. Mateus 6, versículo 9 ao versículo 13. Mas vocês, quando forem orar, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que todos juntos digam, amém. Como orar? Ele diz, vocês orem assim. 8 coisas importantes. 8. Primeiro, orem assim, Pai Nosso. E aqui começamos a, de fato, decolar na pista a nossa oração. Pai Nosso. 2 coisas importantes aqui. Quando vocês orar, digam Pai. Quando vocês orar, saibam, se lembrem, sejam iluminados quem Deus é. Ele é o seu Pai. E se Ele é o seu Pai, você é seu filho. E se você é filho, você só pôde ser filho, porque o Deus amoroso enviou Jesus na cruz para você ser adotado e justificado. Quando você for orar, Jesus diz, se lembre que você foi adotado por um Pai amoroso, santo, quando você era pecador. Quando você for orar, se lembre que Deus não é só o Senhor, Ele é o Senhor. Como falamos aqui no devocional durante a semana passada, Ele não é um velho, idoso, rabugento. Ele não é um Zeus com um raio na mão. Ele não é um Deus do trovão. Ele é o seu Pai. E se Ele é o seu Pai, é porque alguma coisa tornou possível o sacrifício de Jesus. Então a oração é, se lembre que você ganhou um novo Pai. Como falamos no último domingo. É chocante. É muito chocante. Você pode ficar até frustrado, vou te falar isso agora. Mas quando nós nascemos, nascimento natural, todos nós somos filhos do diabo. É quando nós somos salvos em Jesus, é que nós ganhamos um novo Pai. Deus passa a ser o nosso Pai. Mas não só isso, diga Pai Nosso. Então você não só ganhou um Pai, o Pai não é só seu, o Pai é de outros irmãos. Você ganhou um Pai e ganhou irmãos. Você ganhou uma família, diga, tu és um Pai
e é nosso. Eu tenho um pai e uma família por meio de Jesus. E aqui já começamos a perceber se essa oração para nós hoje, levantada aqui nesse nosso encontro de hoje, de repente não está faltando um equilíbrio na nossa vida. Porque há possivelmente hoje aqui dois grupos de pessoas. Um grupo é pessoas que se relacionam muito bem com Deus Pai, mas não se relacionam em nada com a sua família. Pessoas que oram e digam assim: Pai, Tu és meu Pai, mas não vivem à luz da realidade que ganharam muitos irmãos. Como assim, pastor? Pessoas que até oram a Deus, falam com Deus, mas dizem: eu não quero ir para a igreja. E se eu for, eu não quero conhecer ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero servir numa comunidade de fé local. Eu não quero ter amigos. Eu quero ir para a igreja. Se eu for na igreja, eu vou embora, chego e vou embora. Há pessoas que dizem assim: eu posso servir a Deus e não ter uma igreja. Resposta errada. A saúde da caminhada cristã se dá em ter um pai e ter uma família. Pessoas, quem sabe hoje aqui, estão bloqueadas e amam a Deus, mas não conseguem viver bem com os irmãos da fé. O motivo é: foram feridas, foram machucadas. O pastor lhe frustrou, o irmão da igreja o magoou. Há um histórico de feridas, desta igreja ou de onde vieram. E hoje não conseguem, na literalidade da oração, dizer: Tu és um Pai nosso, enquanto está com os irmãos aos domingos. Minha oração para você hoje, se for o seu caso, que o Espírito Santo, que, como Paulo vai dizer a Timóteo, que dentro de nós grita: Abba, Pai, leve você hoje à oração e libertação das suas emoções, que Deus te cure hoje somente o seu coração. Para que você tenha uma saúde cristã de ter um pai e ter irmãos, se relacionar. Sabe, na Bíblia, só no Novo Testamento, 56 vezes, há menção uns aos outros. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, ajudai uns aos outros, suportai uns aos outros. As cartas paulinas às igrejas sempre falavam sobre isso. Valorize a comunhão, auxilie uns aos outros, suporte uns aos outros, ame uns aos outros. Mas pode ser que hoje aqui tenha um outro grupo. Um grupo que está bem com o nosso. Pessoas que frequentam a igreja, que têm amigos, e têm amizades e estão no ministério. Mas, na verdade, há um ativismo religioso. Não falta um domingo, mas não se relacionam com o Pai em oração, em compromisso, em obediência e fidelidade. Até vão à igreja e lá sorriem, lá brincam, lá fazem, lá servem, mas não passa disso. Meu irmão, nós não podemos ter uma vida cristã saudável ou obediente a Deus se nós não tivermos um equilíbrio nessas duas áreas. Pai nosso. Eu ganhei um pai amoroso por meio de Jesus, que me adotou, e com isso eu ganhei o irmão mais velho, que é Jesus, e ganhei muitos irmãos. Por isso a importância de estarmos aqui aos domingos. Por mais que com isolamento, afastamento, sem podermos abraçar, sem cantina, sem pega-pega, sem abraço, sabe, sem aglomeração no pátio. Mas eu, como pastor, não vejo a hora esse dia chegar, de podermos aglomerar, tocar, abraçar, beijar, sair, lanchar, comer, ficar no pátio ali aglomerado, um com o outro. É aproveitar ao máximo os irmãos que Deus nos deu na fé, que confessam a Cristo como nós. Então, eu não sei qual é o seu grupo hoje, se você está no grupo dos religiosos ativistas, e você reconhece isso hoje, que você hoje saia daqui e faça oração e diga: Deus, eu reconheço que eu vou à igreja, estou animado, tenho amigos, tenho uma galera, amizade, mas a minha relação com o Senhor, meu Pai, é muito fragilizada. Se o seu caso reconheço, pastor, que eu amo a Deus, oro a Deus, mas estou ferido, estou machucado. Eu não quero muito saber de pessoas, nem dos irmãos. Que Deus hoje cure o seu coração, você ora e diga: Deus, me ajuda. Cure isso em mim, tire esse bloqueio da minha vida. Pai nosso que está nos céus. Ele diz: o Senhor que é pai de vocês. Pai nosso que estais aonde? Nos céus. Segunda coisa, o seu Pai está nos céus. É como se Jesus dissesse: tenha ciência que não é apenas o seu Pai, mas quem Ele é, o que Ele governa.
Há duas realidades constantes: a realidade física terrena e a realidade não física espiritual. Há dois reinos, o que ensinamos aqui em Daniel, que foi reino falsificado. Tudo que Deus faz, o diabo falsifica. Há um reino espiritual, onde o diabo constantemente quer falsificar o reino de Deus para nos enganar. Jesus diz: o Pai que é de vocês está nos céus. Ele é Senhor soberano sobre esses dois universos, sobre essas duas realidades, física e espiritual. Irmão, não se engane, sabe? Não se deixe enganar. Há uma realidade física que nós vemos, mas constantemente há uma realidade espiritual. A Bíblia não nos deixa enganados em relação a isso. Eu vou citar algumas menções bíblicas que falam sobre esses seres espirituais ou angelicais. Na Bíblia há menções de Antigo e Novo Testamento: anjos, santos exércitos, trono de Deus, tribunal de julgamento, anfitrião do céu, príncipes do exército, querubins, serafins, arcanjos, comandantes, principados, Senhor, conselho divino, estrela da manhã, filho de Deus, e assim vai. A Bíblia constantemente nos dá menção que há dois reinos, físico e espiritual. Temos exemplos bíblicos, como por exemplo, Daniel, lemos aqui Miguel, Gabriel, apareceram a Daniel em sonho. Nós temos Jacó, a forma literal do Antigo Testamento dizendo que Jacó teve com um anjo. Nós temos o próprio João, na ilha de Pátimos, onde recebeu tudo que deixou para nós. Há dois reinos. Jesus diz quando forem orar, saibam que o Pai de vocês, Ele é soberano sobre terra e céus. Ele é Deus eterno e poderoso sobre terra e céus. Aquilo que o seu pai físico não pode lhe dar, não pode lhe fazer, fornecer, o seu pai espiritual pode, porque Ele é Senhor de céus e terra. E quando oramos com essa ciência, sabemos que quando nós oramos, esses dois reinos se juntam. Quando nós oramos a Deus Pai, os dois reinos se fundem. Como assim? Eu vou ler para você um texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 ao 9, se puder, abra sua Bíblia, vai dizer assim: ao recebê-lo quem? Jesus. Recebeu o quê? O livro com o selo. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. O texto vai dizer: Jesus, quando recebe o livro que João chora para dizer que não havia ninguém que fosse capaz de abrir o selo. Então o anjo, na visão de João, apareceu e falou assim: não chore, homem. Eis o Cordeiro de Deus, eis o leão da tribo de Judá, que pode abrir os selos. Quando Cristo recebe os selos, diz que nesse momento, cada um dos seres viventes, dos anciãos, que tinha uma harpa e tocava e traziam um incenso, que são as orações dos santos que sobem como aroma suave. Quando você ora, a sua oração se une ao reino espiritual. O final do texto vai dizer assim: e esses querubins, serafins, cantavam um cântico novo, versículo 9 de Apocalipse 5. Cantavam assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus, quem? Homens, nós, de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe o incenso que as pessoas acendem para dar aquele bom cheiro na casa? Quando há mofo, umidade, acende o incenso, perfumam com alguma coisa, algum spray. As suas orações chegam como aroma suave ao trono de Deus. Junto aos anjos que adoram, sabe, continuamente, santo, 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 são as nossas orações. Não as orações religiosas sem relacionamento. Não as orações espiritualistas, que se apoiam em trevos de 4 folhas e pedras energizadas. Mas uma relação ao Pai, como falamos domingo, munida, passada pelo Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo ao Pai, une os dois reinos, físicos e espirituais. Esse Pai nosso está nos céus, recebendo hoje a sua oração. Quem quer ler comigo hoje que levante a mão? Você crê nisso? É por isso que oramos. Irmão, se nós não crêssemos nisso, para que nós oraríamos?
Para que eu pediria a alguém que não pode me dar nada? Para que eu pediria ajuda a alguém que não pode me socorrer? O seu pai físico falará com você. A sua figura paterna falará com você. O seu pastor, e eu estou nesse mesmo quadrado, falará com você. Deus é um Deus que governa sobre céus e terra e recebe como aroma suave as nossas orações. E continua dizendo, para nós que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus diz, quando orarem ao Pai, orem ao seu Pai que está nos céus, que é Senhor soberano, mas se lembre também de quem Ele é santo. O nome dele é santificado. Eu entendo, nessa oração tão prática e simples, como Jesus dissesse, cuidado, equilíbrio. Ele é o seu pai, mas não é o seu brother. Não é o seu irmão mais velho e responsável. Lembrar sobre os atributos de Deus. Ele é santo, ele é amor, mas ele é santo. Ele é justo. Um problema acontece quando nós elevamos algum atributo de Deus e automaticamente nós descemos outros. Quem vive e se relaciona com Deus como Deus é amor e coloca o amor aqui em cima, ele deixa de ser santo, justo, soberano, ele é só amor. E fica uma relação, sabe, meio superficial, ou sem pé sem cabeça, ou não obediente, ou não fiel, ou não temorosa. Mesma coisa os religiosos que pegam um Deus santo e punitivo e colocam aqui em cima. E não conseguem se relacionar com Deus Pai, com um Pai amoroso. É só, eu tenho medo de Deus, tenho medo de ir para o inferno, tenho medo de perder a salvação, tenho medo de Deus queimar minha geladeira, eu tenho medo de não ser fiel a Deus e o pneu do meu carro furar, bater o motor, meu filho ficar doente. Não é isso que é Deus. Deus é santo, mas Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é pleno, Ele é bondoso. Então, em equilíbrio, se lembre que seu Pai é um Pai cujo nome dele é santo. Então, ou seja, obedeça, respeite-o, tema-o não é tenha medo, mas respeite o seu Pai que estás nos céus. Quinto ele diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus diz, se lembrem, que além das duas realidades físicas e espirituais, a realidade espiritual tem duas culturas. O reino espiritual de Deus e dos seus anjos, e o reino espiritual do diabo, seus demônios e do inferno. Há duas culturas. Quando você for orar, diga a Deus, que a minha vida convide o teu reino para vir sobre a minha história. E não convidar o reino das trevas para vir sobre a tua história. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feito no céu. O perdão que falamos domingo passado. Por que nós devemos perdoar? Quando eu perdoo alguém, eu estou convidando essa realidade espiritual da cultura do reino de Deus a vir sobre a minha vida e sobre essa situação. Quando eu perdoo, eu estou dizendo, olha, eu desisto de buscar para mim justiça e vingança. A melhor tradução sobre perdão nas Escrituras é o deixar ir. Perdoar é isso, deixar ir. Quando eu perdoo, eu deixo ir e digo, vá. Eu não vou buscar justiça nem vingança para mim. Eu vou deixar você ir. Quando eu faço isso, eu estou convidando o reino de Deus a vir sobre esta situação. Mas quando eu escolho a amargura, não vou perdoar. Mas não vou. Eu quero vingança, porque é um prato que se come frio. Vão passar 20 anos, mas essa pessoa vai ver o troco que eu vou dar. Nessa hora você está convidando o reino espiritual do mal a participar dessa fase da sua vida. Amargura, invejas, ciúmes, mágoas, depressões, rancores. Jesus diz, quando vocês forem orar, diga, Pai, que a minha vida, meu irmão, não é só oração.
Senhor, que a minha prática de vida, que as minhas ações, que o meu comportamento constantemente convide os céus para baixo e não o inferno para cima. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sexto, e dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus ensinou lá como não orar, dizendo, não sejam como os espiritualistas, tolos, que repetem frases que nem conhecem. Mas o seu Pai sabe o que você precisa. Deus sabe o que você hoje aqui precisa. De forma espiritual, física, emocional, financeira. Deus sabe o que você precisa. Mas, pastor Sandro, por que eu preciso orar a um Deus soberano? Porque Ele é soberano, mas Ele é quem? O seu Pai. Pais sempre sabem o que os filhos precisam. Sim ou não, gente? Quem é pai que levante a mão? Ah, os pais sempre sabem. Os meus filhos são quase que... Qual é a palavra que eu poderia usar? São quase que previsíveis. Todos eles. Manuela chega, começa a me abraçar, eu falo, ela quer alguma coisa. Eu sei o que eles precisam. Eu os conheço. Eu sei quando precisa comprar um tênis novo, uma camisa nova. Não sei de tudo porque não sou Deus. Mas é do que eles precisam. Sei se eles precisam de um caderno novo, de um livro novo. A mãe conversa comigo, a gente repara, os pais sempre sabem. Quando o filho chega para dizer assim, pai, quero falar com o senhor, já sei o que é. É que eu estou precisando. Eu sei, filho. Então, a gente pode comprar? Se eu puder, eu digo, vamos comprar. Se não puder, eu falo, não vamos comprar. Mas eu sempre sei o que eles precisam. A maioria das vezes. Imagina Deus, nosso Pai. Nós demoramos para dizer para Ele o que Ele não sabe. A oração não é para atualizar a Deus coisas que Ele não sabe. É mesmo? Não, não é. A oração é relacionamento. Eu sou pai. E mesmo sabendo que os meus filhos precisam, como eu amo que eles venham e digam, pai, estou precisando. Sabe o que é isso? Quando Ele diz o que Ele precisa, Ele me convida para participar disso na vida dele. Relacionamento. Quando você vai a Deus, que sabe que você precisa, falar assim, pai, eu estou precisando do pão de cada dia. Está convidando a Deus para participar da sua vida. Mas muitos excluíram essa parte da oração, sabe por quê? Porque não precisam que Deus intervenha no pão da vida, no pão diário. Porque tem um bom salário, a conta bancária está cheia, tem um emprego de carreira federal, estadual, e quem sabe ficarão por lá até sempre. Mas não é questão de ter o pão de cada dia. É continuar acreditando e declarando que se eu tenho pão, é porque isso é graça de Deus para mim. Que se não fosse Deus, o seu amor, a sua cruz, a sua vida, que Tiago diz que é como uma neblina que hoje sim a mãe dissipa, eu não teria pão amanhã. E orar também por aquelas pessoas que não têm um pão diário. Se você não sabe, no nosso país, só no nosso estado do Rio de Janeiro, há muitas pessoas que esta oração é uma das mais importantes e significativas para muitas pessoas. Tem gente que não tem o pão de amanhã. Tem muita gente que sabe perto da sua casa que não tem o que comer amanhã. Então ore pelo seu pão e ore pelo pão diário das pessoas que você ama, quer bem, conhece e se lembra. Deus, dá-me o pão de amanhã. Mas Deus, eu oro para que o Senhor dê o pão para aquela pessoa, para aquele irmão, para o meu vizinho, para o meu pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mesmo que você tenha pão de sobra, pão de forma, pão doce, brioche, sonho, não importa. Sempre peça, diga a Deus, só tenho porque o Senhor tem me dado. Reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida. Sétimo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você olhar a mesma oração em Lucas 11, a palavra é, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos pecadores ou quem tem pecado contra nós. Aqui a dívida não é dívida financeira, não é Senhor, perdoa o meu empréstimo financeiro, assim como quem pediu dinheiro para mim não me pagou. Não.
Dívida aqui é pecado. Jesus diz, ao orar, sempre reconheça, número 1, que Ele é santo, e segundo, que você é um pecador. Sempre ao orar, se lembre que o pecado faz com que você esteja em dívida com Ele. Ao orar, se lembre que nós pecamos constantemente, pecado de omissão e comissão. Pecado de omissão, eu sei o que deveria fazer, mas não tenho feito, estou pecando. Pecado de comissão, eu sei que não poderia fazer isso, mas eu estou fazendo. Paulo diz, o que eu quero, nem sempre faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Pecamos. Senhor, perdoe os meus pecados. Mas, irmão, por que nós podemos ir a Deus e pedir perdão para os nossos pecados? Você já pensou nisso? Por que Jesus pede para que nós roguemos ao Pai que perdoe os nossos pecados? Porque Ele é um Deus perdoador, Ele pode perdoar o nosso pecado. O sangue de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os nossos pecados passados, presentes e futuros. Não só pode, mas já o fez. Jesus na cruz já levou sobre si o meu pecado, a minha dívida. Jesus, sobre os seus ombros da cruz, levou sobre si a morte que era o salário para mim do pecado. Orar a Deus, dizer, perdoa os meus pecados, também é dizer, Deus, eu dou graças a Ti por meio de Jesus, porque eu posso hoje, em livre acesso, orar ao Senhor e reconhecer que eu posso ser perdoado por causa da cruz de Cristo. Algumas pessoas hoje, quem sabem aqui, o seu problema talvez seja a dificuldade de se sentir perdoado por Deus. Quem sabe há pessoas aqui que precisam hoje receber o perdão de Deus. Pessoas, quem sabe, que não conhecem a Cristo, não têm o Senhor como Jesus como o seu Senhor, não receberam fé para crer, não foram feitas cristãos, não nasceram de novo, não foram feitas filhos de Deus. Para você hoje, oro, para que você receba hoje esse perdão sobre a sua vida. Jesus na cruz do Calvário é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Mas também pessoas, quem sabe, que estão aqui são cristãs, mas ainda carregam um fardo dos erros que cometeram no passado. Não conseguem se perdoar, não conseguem desfrutar do perdão e do amor do Pai. E constantemente nasce e se põe o sol. Estão sendo lembrados em sua alma e mente pelo diabo do erro que cometeram e não conseguem se esquecer deles. Hoje ore e eu peço para que o perdão eficaz de Jesus recaia sobre a sua vida. E que esse fardo hoje se torne leve e suave. E que você vá embora hoje daqui perdoado. Quando vocês forem orar de Jesus, disse Jesus, orem assim, Pai, perdoa os meus pecados. Eu preciso ser perdoado. Preciso me sentir perdoado. Mas também digam, assim como eu tenho perdoado os que têm pecado contra mim. Mais uma vez, temos dois grupos aqui. Um grupo não se sente perdoado, não recebeu perdão, tem um fardo pesado pelos erros que cometeram, de omissão ou comissão. Mas um outro grupo que eu não consigo perdoar as pessoas, pastor. Eu não consigo deixar ir o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu vizinho, o meu pastor, a minha tia, o meu amigo, o meu cachorro, o meu gato. Não consigo deixar ir. Está preso aqui, está entalado aqui. Eu sei que sou salvo, Deus me perdoou, mas eu não consigo perdoar. Hoje ore e diga a Deus, me ajude a expressar aos outros aquilo que de graça recebi. Me ajude, Deus, a compartilhar desta graça com outras pessoas o que de graça recebi, o perdão. Jesus pagou caro na cruz para que você de graça recebesse o perdão. E convida você a trabalhar para expressar o perdão a outras pessoas que ferem você. Meu irmão, sabe, a convivência, o retomar a convivência depende de duas pessoas. Mas o perdoar depende de uma pessoa. Ou seja, faça a sua parte e deixe ir o outro.
e perdoe hoje, em nome de Jesus. Oitavo e último. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando vocês forem orar, peçam perdão pelos seus pecados e perdoem os outros. Quando vocês forem orar, reconheçam que vocês são pecadores. E oitavo, e também se lembrem que vocês são tentados constantemente. Pedir a Deus perdão pelo pecado cometido, eu chamo de oração defensiva. Vou me defender em Jesus, meu advogado, junto ao Pai. Pai, perdoa meu pecado, eu pequei. Jesus termina dizendo assim: você não pode o tempo todo viver uma vida de erra, peca, 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 vem o fardo, a acusação, e você corre para Deus e pede perdão. Você tem a liberdade em oração de dizer: Pai, livra-me do mal e livra-me das minhas tentações. É oração ofensiva. Se antecipe ao mal. Não deixe o que você sabe que é tentado constantemente chegar ao ponto de virar um pecado e vir a morte sobre a sua vida. Se algo te tenta constantemente, não deixa que o mal chegue a você, mas se antecipe. Ao Pai que te conhece, diga assim: Pai, tu sabe quem eu sou, Pai. Tu sabes, Senhor, que eu sou tentado na minha vida sexual. Eu já errei algumas vezes, Deus. Mas antes que esse mal chegue de novo, e sou tentado, Deus, não me deixe cair lá de novo. Deus, me dê força. Deus, me ajude. Senhor, eu sei que eu sou tentado pelo poder e pelo dinheiro, pela ganância, por mamão. Já errei, Senhor. Já fiz coisas erradas com o dinheiro. Mas, irmão, não espere dar errado de novo. Não espere o mal se instalar. Diga: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. É oração ofensiva. Deus, constantemente sou tentado a isso, mas me ajuda, Deus. Eu não quero cair lá de novo. Talvez haja aqui pessoas que constantemente vão ao Pai, sempre pedir perdão pelos seus erros, mas não têm orado ofensivamente. Você sabe aonde você é tentado. Deus sabe aonde você é tentado. Ele quer que você convide Ele hoje para te ajudar nesta área. Sabe quem não faz isso? Os religiosos. Os religiosos constantemente são tentados e até caem, mas nunca reconhecem. Já percebeu que os religiosos nunca querem ocupar a cadeira do aluno, sempre do professor? Sempre quer dizer o que fazer, como orar. Eu sou um exemplo, porque eu não sou tentado, eu nunca peco, eu não sinto nada, eu sou perfeito. Olha a minha vida, olha a minha roupa, o meu cabelo, olha como eu oro, olha o tempo que eu oro. Eles nunca reconhecem que são imperfeitos, pecadores e tentados. Eu sou tentado diariamente, você também é. Jesus termina a oração dizendo: se você for orar, diga: Pai, eu tenho liberdade em Ti, não só de pedir perdão por algo que eu já cometi, mas de pedir o Teu auxílio antes que o mal chegue. Se antecipe ao mal sobre a sua vida. Não deixe o seu casamento acabar para dizer: Deus, perdoa, porque eu fui ignorante, eu fui duro demais. Se você é tentado a usar palavras que magoam as pessoas e sabe, diga: Deus, dá-me um domínio próprio, controla a minha língua. Não deixe o filho ir embora para dizer: Deus, eu peço perdão porque eu fui um péssimo pai, uma péssima mãe. Diga: Deus, eu não tenho conseguido corresponder ao Pai, tenho deficiência. Deus, me ajuda. Não deixe que esse mal chegue, se antecipe. Oração ofensiva. Aonde você se encontra hoje, nesta noite? Para alguns hoje aqui, o seu problema está no equilíbrio entre o pai e a família. Talvez você esteja aqui no problema de se sentir perdoado ou perdoar as pessoas. Ou 3, está aqui em ser tentado e não levar ao Pai isso em oração. E constantemente cai no erro. Aonde você está? O que hoje você precisa colocar em oração diante de Deus? Fique em pé, vamos orar juntos. Talvez você se encontre no grupo de pessoas
que está com um fardo sobre o seu ombro, sobre um erro do passado, um pecado, e você não consegue se sentir perdoado. Eu oro para que hoje, na oração que você vai fazer aqui em casa, que você ore e diga a Deus, dá-me o teu jugo suave. Deus, tira esse peso dos meus ombros. Na cruz, Jesus perdoou todos os seus pecados, passados, presentes e futuro. Perdoou de quem? Daqueles que Ele amou, que Ele salvou, que Ele morreu. Se você é um cristão, isso fala sobre você. Se você não é um cristão, os pecados podem hoje ser perdoados, passados, presentes e futuros, por um único meio. Não é um muro onde se lamenta, não é uma cidade santa ou especial, não é uma pedra em um cristal ou um trevo, uma pessoa. O nome dela é Jesus. Eu sou o único caminho, a única verdade, eu sou a única vida. Que Deus perdoe o seu coração. Ou o seu caso é, pastor, eu preciso hoje daqui perdoar alguém. Ah, irmão, como eu oro para que você consiga fazer isso em Deus. Quando você perdoa, você convida o reino de Deus para vir sobre a sua vida. Quando você não perdoa, você convida o reino das trevas a se instalar na situação, no seu coração, na sua mente. Ore hoje. Pessoas que estão bloqueadas hoje aqui e não conseguem aproveitar a família que Deus deu. Pessoas hoje machucadas por igrejas, pastores, líderes, irmãos. Que você hoje se lembre que toda a figura paterna de irmão, físico, pastor, igreja, todos vão pecar contra você. Foi por isso que Jesus disse, quando você for orar, ore, peça perdão e perdoe as pessoas que certamente vão ferir você. Que você volte ao prazer, à alegria de curtir a família que Deus te deu, espiritual, que está com você hoje aqui à noite. Que você aproveite o pai e a família. E se você hoje se tentado e constantemente cai em tentação, hoje passe a orar ofensivamente para que Deus te guarde antes que o mal chegue. Sobre o que você precisa orar. Então ore. Vamos orar juntos? Te damos graças, ó Pai, porque temos o privilégio nesta noite, Deus, de fazer uma oração, ó Deus, tão prática, tão completa, mas tão simples. Não precisamos, ó Deus, de vãs repetições, não precisamos, Senhor, de posturas de quem nós não somos, nem de representar o que não somos. Nós temos um Pai, Senhor, um Pai que conhece, que sonda, esquadrinha no nosso coração, que sabe quem somos de verdade lá no íntimo. Então, Deus, nessa noite há pessoas aqui, ó Deus, que estão machucadas, feridas, ó Pai, e não conseguem, ó Deus, frequentar uma igreja. Quem sabe quem está em casa hoje. Estão, ó Deus, bloqueadas em relação a uma igreja, a irmãos em Cristo, Pai. Que o Senhor trate hoje as dores, as feridas, as mágoas. Que Ele aprenda a perdoar. Que Ele deixe ir, que Ele libere, ó Pai. Que Ele viva. E viva a saúde da vida cristã, curtindo o Pai que de graça recebeu, um Pai amoroso, e os irmãos que recebeu na fé. Mas também oro, Pai, por aqueles que hoje reconhecem que estão tão ativos na vida religiosa, mas não têm relacionamento com o Senhor. Pessoas que aproveitam os irmãos, que vão à igreja, que fazem tantas coisas, mas Deus não tem relação com Deus o Pai. Deus traz de volta a comunhão, traz de volta o quarto, traz relacionamento, ó Pai. Traz de volta a comunhão com o Senhor. Oro também por pessoas, ó Deus, nessa noite estão aqui, Deus, carregando fardos pesados por erros do passado. Deus, o diabo tem lembrado, o diabo tem ministrado ao coração, à alma, à mente, com palavras de maldição, lembrando, ó Deus, o que fizeram. Ó Senhor, que hoje possam receber, Deus, o Teu perdão, que a todos quer perdoar, salvar, Deus, que hoje venha o Teu perdão, que hoje venha a Tua salvação, libertação, arranca o fardo, arranca o peso, ó Deus. Que sintam-se perdoados, ó Deus, e vivam, Senhor,
O fardo é leve, o jugo é suave, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E ajude-os a perdoar, Deus. Estão carregando peso porque não perdoam. Deus, que aprendam a perdoar e convidar o reino dos céus a vir sobre esta situação, Deus. E ajude os meus irmãos que constantemente são tentados. Deus, pessoas que não conseguem resistir ao mal, às tentações, Deus, fortalece-os. Ajude-os, que eles saibam que tem um Pai amoroso que os recebe, ó Deus, constantemente de braços abertos, dizendo: diga-me, meu filho, o que você precisa, eu sei, eu vou te fortalecer. E digam: Pai, me fortalece, não me deixe cair em tentação, mas livra-me antes que o mal chegue, porque Deus, o reino é teu, a glória é tua, a vontade é tua, Deus, pelos séculos dos séculos. Não há nada impossível para o Senhor. Senhor, tu és o Pai nosso amado. Deus, ministra os corações nesta noite. Liberta, cura, salva, Deus, trata-nos. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos, com a nossa prática de vida, atrair os céus para a nossa vida. Para que possamos, Senhor, convidar o Teu reino a vir sobre nós. Convidar o Teu reino de justiça, paz e amor, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria, a vir sobre nós. É assim que oramos e pedimos, ó Pai, crendo que, Deus, podemos chegar em casa hoje, amanhã, Deus, nos conectarmos com o Senhor oração, sabendo que nossa oração sobe como aroma suave, como incenso, o Senhor recebe, o Senhor é o Pai amoroso. Deus, aumenta o nosso relacionamento com o Senhor, ó Pai, que possamos em oração construir uma melhor relação com Deus, o nosso Pai. Deus, perdoa os nossos pecados, nos ajude, e assim que oramos, em nome de Jesus, e oremos juntos hoje o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, ora comigo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e pecados, assim como perdoamos os devedores e quem pega contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém e amém.